agora a gente vai resolver exercícios, né? E nessa matéria é melhor fazer no quadro, tá? Ao invés de fazer lá com a minha mesa digitalizadora, por conta da regrinha da mão direita, tá? Até a gente se acostumar, é importante eu fazer e vocês estarem vendo a minha mão aqui, beleza? Então eu vou continuar fazendo aqui no quadro, para vocês poderem ver lá a utilização da regra da mão direita, ok? Primeiro exercício está dizendo assim: um fio longo e retilíneo, quando percorrido por corrente elétrica, cria um campo magnético nas suas proximidades. A permeabilidade magnética do vácuo é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Observe a figura abaixo. Se uma corrente elétrica de 5 amperes se a corrente elétrica é de 5 amperes, o campo magnético criado num ponto P distante 0,2 metros do fio. Então, se eu pego lá num ponto P, que está a 0,2 metros do fio, conforme a figura, ele vale quanto? Qual é o valor dele e qual é a orientação? Ele está paralelo à corrente, ele está entrando no quadro, ele está saindo do quadro, ele está apontando para o fio, como que está esse campo magnético lá? Então vamos lá. Primeira equação simples, né? É só a utilização da equação μ0i sobre 2πr, 4π vezes 10 elevado a menos 7. Ele está dizendo que a corrente elétrica vale 5. 2 vezes π vezes o raio. O raio é o quê? Coincide com a distância, 0,2 metros. Nós podemos simplificar aqui 4π por 2π, que dá 2, certo? 2 vezes 5, 10, vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 0,2. 10 dividido por 0,2 dá 50, vezes 10 elevado a menos 7, então dá 5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. A intensidade do campo magnético é de 5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. E a direção e o sentido desse campo magnético? Regra da mão direita. A corrente elétrica está para lá, a corrente está para a sua direita. Tentar fechar minha mão aqui diz que o campo magnético está entrando no papel. Então, o campo magnético, ele entra. As alternativas que está dizendo 5 vezes 10 elevado a menos 6, com ele entrando, é a letra E. Tá? A alternativa certa aqui é a letra E. E a letra E está assim, tá, gente? Ó, 5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla, perpendicularmente ao papel, para dentro. Perpendicularmente, né? Porque o papel está aqui. Ó, perpendicularmente. Está formando um ângulo de 90 graus e está entrando no papel. Ok? O exercício 2 está dizendo o seguinte, ó. A figura a seguir mostra dois fios retos e longos, ortogonais, ou seja, perpendiculares entre si, cada um percorrido por uma corrente elétrica I. Então, os dois estão sendo percorridos por uma corrente elétrica. Para me organizar, tá? Eu vou chamar esse aqui de fio A e vou chamar esse aqui de fio B, ok? Bom, esse aqui está sendo percorrido por uma corrente elétrica I para a direita. E esse aqui está sendo percorrido por uma corrente elétrica I para baixo. De mesma intensidade. Então, essa corrente elétrica e essa corrente elétrica são as mesmas, têm o mesmo valor, tá? De acordo com seus conhecimentos e com as informações dadas, das regiões 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, aquelas que podem existir pontos nos quais o campo magnético resultante criado pelas correntes seja não nulo, são quais? Então, aonde o campo magnético aqui é diferente de zero? Não nulo significa diferente de zero, tá? Como que eu vou fazer para verificar isso? A gente vai utilizar a regra da mão direita, né?
e estabelecer o campo magnético gerado por cada corrente elétrica. E aí como que eu vou fazer para determinar onde o campo magnético não é nulo? Eu vou representar as linhas de campo magnético aqui no fio, né? Então vamos começar pelo fio B. Ó, polegar indica corrente. Então tem corrente elétrica indo para lá, né? O movimento de fechar a minha mão vai indicar o sentido do campo magnético. Então nesse fio aqui, ó, o campo magnético, o que ele está fazendo? Que eu vou fazer esse movimento aqui, né? Para poder tentar fechar o fio, ó. Eu vou tentar fazer esse movimento, ó. O que o campo magnético faz? Ele entra aqui. Então, o fio B, percorrido por uma corrente elétrica IB, faz um campo magnético aqui entrando. Então, aqui tem um campo magnético entrando. O campo magnético gerado pelo fio B. Campo magnético gerado pelo fio B, porque está entrando aqui, e aqui em cima o que ele está fazendo? Ele está saindo. Então aqui eu vou ter o campo magnético, ou saindo. A mesma coisa desse lado aqui, ele vai estar saindo. E o fio A? Como que ele está produzindo campo magnético? Polegar indica a corrente, nesse caso a corrente está para baixo, ó. Então o movimento de fechar tentando segurar o fio na minha mão faz com que o campo magnético aqui faça o quê? Ele entra, né? Então o campo magnético produzido pelo fio A está entrando aqui. Aqui é A. E se ele entra aqui, o que ele vai fazer aqui desse lado? Ele vai sair. Então aqui eu vou ter um campo magnético saindo. Campo magnético gerado pela corrente A, campo magnético gerado pela corrente A, então eu vou chamar de BA, né? Veja bem, onde o campo magnético não é nulo? Aí eu vou pensar assim, mas tem como ele ser nulo? Tem como ele ser nulo, né? Porque se o campo magnético é uma grandeza vetorial, tem que ser representado por um vetor. Se num determinado ponto P você tem um campo magnético horizontal para a direita, cujo módulo é de 2 Tesla. Aí você tem nesse mesmo ponto P um outro campo magnético cujo módulo é de 2 Tesla, só que ele está para a esquerda. Se você for calcular o módulo do vetor resultante aqui, vai dar quanto? O que você faz com dois vetores em sentidos opostos? Você subtrai, não é? Então aqui vai dar 0. Ou seja, quando você tiver num ponto, ou nesse caso aqui, numa região, onde você tem dois campos em sentidos opostos, há uma possibilidade dele ser 0, né? Se os campos tiverem a mesma intensidade, o resultado vai ser 0. Então veja bem, sempre que você tiver um ponto ou uma região em que você tem dois campos em sentidos opostos, por exemplo, lá eu coloquei para a direita e para a esquerda, né? Aqui tem saindo e entrando. Aqui tem um campo entrando e um campo saindo. Tem um campo entrando e um campo saindo, sentidos opostos. Então, aqui pode dar 0, né? Se eu pego um ponto específico aqui, equidistante dos fios, né? A mesma distância aqui, a mesma distância aqui, o que acontece? Campo magnético gerado por fio é μ0i sobre 2πr. O exercício já falou que a intensidade das correntes são as mesmas, certo? Então, se a corrente elétrica é a mesma, se a distância for a mesma, então se eu pego um ponto equidistante aqui dos fios, por exemplo, esse ponto aqui, né, eles vão ter o mesmo campo magnético. Então, aqui, o campo magnético pode ser 0. Só que o exercício quer saber aonde ele pode não ser 0. Então, aqui ele pode ser, porque eu tenho dois campos em sentidos opostos. A mesma coisa vai acontecer aqui na região 4. Eu tenho um campo entrando e outro saindo. Aqui também pode ser 0. Vai ser 0 em qualquer posição? Não. Vai ser 0 em posições que estão equidistantes do fio. Mas aqui pode. O exercício perguntou em que regiões o campo magnético pode não ser 0, né? Então, aonde ele não vai ser 0?
aonde você tiver dois campos apontando para o mesmo lado. Se os dois campos estiverem para a direita ou para a esquerda, você vai somar e não tem como dar zero, né? E aí, então, vai ser regiões aonde eu tenho ou os dois campos saindo ou os dois campos entrando. Nesse caso, é a região 2 e a região 3, aonde você tem dois campos saindo e você tem dois campos entrando. Aqui não tem como dar zero, de forma alguma. Aqui tem como dar zero, porque aqui pode ser que os campos tenham a mesma intensidade, pontos, né, que eu for escolher aqui vai ter a mesma intensidade, e aí vai dar zero, né? Aqui não tem como dar zero. Qualquer ponto que eu escolher não tem como dar zero, tá? Então, a resposta são regiões 2 e regiões 3. Alternativa letra C. O exercício 3 está dizendo o seguinte, gente. Uma espira circular de raio R é percorrida por uma corrente elétrica I. Então, eu tenho aqui uma espira que está sendo percorrido por uma corrente elétrica I. Eu não sei se é no sentido horário ou anti-horário, então eu não vou colocar ali a orientação. Tem uma corrente elétrica circulando aqui, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. A uma distância 2R do seu centro, encontra-se um condutor retilíneo muito longo que é percorrido por uma corrente elétrica I1. As condições que permitem que se anule o campo de indução magnético no centro da espira são... As alternativas estão aqui assim. Se a razão entre I1 e I for 2π e a corrente na espira for no sentido horário. Letra B. Se a razão entre essa corrente e essa for 2π e a corrente na espira for no sentido anti-horário. Então, o que na verdade ele quer saber é qual a razão entre I1 e I. A pergunta na verdade é qual é a razão entre a corrente I e I1 e qual é o sentido da corrente elétrica I. É isso que ele quer saber, né? Então vamos lá. Olha, para que o campo magnético aqui no centro da espira seja zero, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer? O campo magnético resultante para ser zero, o B, o campo magnético feito pelo fio, tem que ser subtraído do campo magnético da espira, porque um tem que estar entrando e o outro tem que estar saindo, tem que estar em sentidos contrários, não é isso? Então vamos lá. No fio, ele deu a corrente elétrica está para a direita. Então, se ela está para a direita, ó, o campo magnético está entrando aqui. Então, a corrente elétrica feita pela corrente... Desculpa. O campo magnético feito pela corrente elétrica I1, aqui ele está entrando. Então, eu vou colocar assim, B1. Tá? Ó, porque o campo magnético ele está entrando. Para que dê zero, é necessário que os campos tenham sentidos contrários. Ou seja, essa corrente elétrica aqui, ela tem que gerar lá no centro da espira um campo magnético saindo. Certo? O campo magnético gerado pela I tem que estar saindo. E para ter um campo magnético saindo ali, o que tem que acontecer? Eu vou usar a segunda variação da mão direita, tá? Ó, corrente e campo. Aqui indica o campo. O que o campo está fazendo? Aqui ele está saindo. Se ele está saindo, a corrente tem que circular no sentido anti-horário. Mas foi do outro jeito, como é que ficaria? Do outro jeito, aqui é corrente, aqui é campo, não é isso? Então, o campo tem que estar saindo, e se o campo está saindo, ó, o polegar tem que estar no sentido anti-horário, tá vendo? Então, você pode usar qualquer uma das duas. A corrente, então, aqui já sei, a corrente está no sentido anti-horário. E o valor? Ora, é só substituir ali. Fio μ0i sobre 2πr.
expira μ0i sobre 2R. Nossa Senhora. Vou passar esse cara para o segundo membro, tá? Para ele ficar positivo, vai ficar μ0i sobre 2R. Passando para lá fica positivo, μ0i sobre 2R. Lembrando que a corrente do fio ele chamou de I1 e a corrente da espira ele só chamou de I. Eu posso simplificar o μ0 com o μ0 e eu posso simplificar o 2 com 2. Aí, mas o R com R também? Não. O R com R eu não posso simplificar, porque a distância do fio é 2R e a distância da espira é só R. Então eu tenho primeiro que tomar esse cuidado. No fio, o raio não é R. No fio, porque eu quero saber o campo no centro ali. No fio é 2R. E na espira é R. Agora sim, agora eu posso simplificar R com R. Sobrou aqui I1 sobre 2 e lá sobrou somente o I. Não, sobrou 2π aqui. Tem um π aqui também, eu estou esquecendo dele. Sobrou 2π, né? Então, passo 2π para lá e passo o I para cá. Vai ficar corrente I1 sobre I é igual a 2π. Tá? Ó, eu passei esse I dividindo e 2π para lá. Ficou I1 sobre I dividido por 2π. Então, a resposta é a razão entre a corrente I1 e I é 2π e o sentido da corrente elétrica anti-horário. A alternativa que fala isso, deixa eu pegar aqui. Letra B. Então, a resposta aqui da questão, do terceiro exercício é letra B, ok? O exercício 4 está dizendo assim: duas espiras circulares e concêntricas, ou seja, o centro delas é comum entre elas, concêntricas e coplanares, de raios R1 e R2, sendo que o R1 é 0,4 de R2, são percorridas respectivamente pelas correntes I1 e I2. I1 e I2. O campo magnético resultante no centro da espira é nula. Calcule a razão entre as correntes elétricas. Exatamente o que eu fiz anteriormente, né? Só que no exercício 3 era fio com espira. Aqui são duas espiras, né? Para que o campo magnético aqui dê zero, é necessário o quê, gente? Que um campo esteja entrando e o outro saindo, né? Eles têm que ser iguais e tem que ter sentidos contrários, não é isso? Então, ó, o campo resultante para ser zero, um tem que estar entrando e o outro saindo, ou seja, os campos magnéticos vão ter que se subtrair um do outro. Passando esse para cá, ele fica positivo. São espiras, então, μ0i sobre 2R1, μ0i sobre 2R2. O exercício está dizendo que R1 é 0,4 de R2, ok? Ó, eu já vou simplificar aqui, tá? Eu vou simplificar μ0 com μ0 e vou simplificar o 2 com 2, beleza? Vai ficar a corrente 1, aí quanto que vale R1? 0,4 R2. 0,4 R2. E aqui sobrou I2 dividido por R2. Mas aí, como R2 é igual a R2 e estão de lados opostos, eu posso subtrair.
Tá? Vai sobrar I1 sobre 0,4 e I2. Como ele pediu a razão entre as correntes I1 e I2, vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar o 0,4 para lá e o corrente I2 para cá. I1 sobre 2 é 0,4. Essa é a resposta do exercício. Valeu? O exercício 5 está dizendo o seguinte. A figura a seguir representa um eletroímã. O exercício 5 está dizendo o seguinte. A figura a seguir representa um eletroímã, tá aqui, e um pêndulo, cuja massa na extremidade é um pequeno ímã. Ao fechar a chave C, é correto afirmar que o ímã do pêndulo será repelido, o ímã do pêndulo será atraído, ele vai girar em 180. O que vai acontecer com esse pêndulo? Então, eu vou fechar a chave. E na hora que eu fecho a chave, ó, polo positivo, polo negativo. A corrente elétrica convencional, polo positivo, ela vem aqui, ó, passa lá atrás. E aqui a corrente elétrica está subindo. Isso quer dizer que isso aqui vai se comportar como um eletroímã, corrente elétrica, e o polegar aponta o polo norte, tá bom? Então, a corrente elétrica está para cima, o polegar aponta o polo norte. Então, aqui é um polo norte e aqui é um polo sul. Mas eu vou fazer do outro jeito. Faça do outro jeito. Ó, aí você pega aqui, a corrente está subindo, então o campo está entrando e o campo entra em qual polo? Polo sul. Se aqui é um polo sul e aqui é um polo norte, o que vai acontecer? Uma atração. A alternativa que está dizendo isso é a letra B. O ímã do pêndulo será atraído pelo eletroímã. Então, a alternativa certa aqui, letra B. Ok? Exercício 6 está dizendo assim, gente, ó. Um fio fino, encapado ou esmaltado, enrolado em uma haste de ferro, ligado aos polos de uma pilha, como mostrado na figura. Por que a haste passa a atrair pequenos objetos de ferro ou aço? Por que esse cara, quando é percorrido por uma corrente elétrica, atrai alguns metais? Porque ele se comporta como um eletroímã. A resposta é essa. Por que a haste passa a atrair pequenos objetos de aço ou ferro? Porque ele se comporta como um eletroímã. Aproximando-se uma bússola dessa haste, qual extremidade ela vai indicar como sendo o polo norte? Bom, a corrente está vindo aqui, então quando ela chegar aqui, a corrente elétrica vai estar descendo, porque o fio passa por cima e vai lá atrás. Então, gente, ó, a corrente elétrica aqui, ela está descendo. Ó, ela saiu aqui, ó, passa por cima do fio, depois vai lá atrás, na frente e atrás. Então, a corrente está descendo. O exercício está perguntando, a bússola vai indicar como sendo o polo norte, qual aqui vai ser o polo norte? Corrente indica polo norte. A corrente está para baixo, polo norte. Então, aqui é um polo norte e aqui é um polo sul. Então, aproximando-se uma bússola desta haste, qual extremidade a bússola indicará como sendo o polo norte? A extremidade da direita. Respondido. Letra C. Qual a mudança que ocorre se inverter a pilha? Se eu pegar a pilha e inverter, vai haver alguma diferença? Vai, né? Porque se eu inverto, aqui fica sendo polo negativo e aqui polo positivo. E aí a corrente não sai daqui, né? A corrente vai estar saindo daqui. Ou seja, ao invés de descer, a corrente vai estar subindo. Porque a corrente, ó, ela agora vai vir por aqui, ó. Se ela vai vir por aqui, ela não vai descer, ela vai estar subindo. E se ela estiver subindo, o polo norte vai ser para lá. Então está perguntando, qual é a mudança que vai ocorrer se eu inverter as polas?
uma inversão nos polos do eletroímã. Onde era polo norte vai virar polo sul, aonde era polo sul vai virar polo norte, tá bom? Último exercício. A figura representa uma bateria de força eletromotriz E, resistência 5 ohm, ligado a um solenoide de 200 espiras, sabendo que o amperímetro mede 20 mA e que o voltímetro mede 8 volts, qual o valor da FEM? E depois pergunta, qual a intensidade do campo magnético gerado pelo ponto P, por um ponto P, localizado no interior vazio do solenoide. Então, primeira coisa, quanto que vale a força eletromotriz? E depois pergunta quanto que vale o campo magnético lá. Como que eu faria para achar o valor da força eletromotriz? Equação do gerador. U é igual a E menos RI. O exercício falou qual é a voltagem. A voltagem aqui é de 8 volts. A resistência interna é 5 e o amperímetro, que está medindo a corrente que está circulando ali, de 200 mA. 200 milésimo de ampere. Então, eu vou colocar 200 dividido por 1000, tá? Simplifica um zero aqui, 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Vai ficar 2 dividido, ou não, já vou fazer direto. 2 vezes 5 dá 10, 10 dividido por 10 dá 1. Passa 1 para cá, vai dar 9 volts. Então, a letra A força eletromotriz é de 9 volts, ok? Relembrando aí a matéria de geradores, né? Vou apagar para fazer a letra B. Qual a intensidade do campo magnético naquele ponto ali? É só fazer a equação do solenoide. N μ0I sobre L. O exercício falou que ele tem 200 voltas, 4π vezes 10 elevado a menos 7, o valor da permeabilidade magnética do vácuo. A corrente elétrica é de 200 mA. Vou fazer aqui em cima, tá, gente? 200 milésimo de ampere, que seria a mesma coisa que 200 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Miliampere é 10 elevado a menos 3, tá bom? Eu gosto de fazer assim porque, ó, simplifico 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. 2 dividido por 10, 0,2. 20 centímetros não vou colocar aqui, porque tem que ser em metros. Então, divide por 100, dá 0,2. Vou simplificar 0,2 com 0,2. 2 vezes 4, 8. 800 π vezes 10 elevado a menos 7. Você não precisa substituir o valor do π ali, tá? Normalmente nessa matéria as respostas estão sempre em função de π. Se tiver que substituir, você substitui por 3. Mas normalmente as respostas ficam em função do π. Vai ficar 8π vezes 10 elevado a menos 7, menos 6, menos 5. Então, a intensidade do campo magnético é de 8 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. E agora acabou. Tive que fazer mais 2 exercícios para poder englobar toda a parte de espira e solenoide. Beleza?